Quando estou com os meus amigos estrangeiros em Portugal, concordamos todos que Portugal é um sítio fantástico para viver. Mas o que é que nós não dizemos muitas vezes, e também parece verdade, é que Portugal pode ser um sítio fantástico para viver, mas não é um sítio muito bom para se trabalhar. De facto, construir carreira em Portugal é um desafio enorme nos tempos de hoje, mas também tem sido assim nos últimos 10 anos. O que é que nós vemos muitas vezes? Os portugueses tipicamente trabalham demais, excesso de trabalho que gera stress, ansiedade e uma série de outras coisas. Eu moro em Cascais, o trânsito começa às 7 de manhã e o trânsito volta a começar às 7h30 da noite, que demonstra que as pessoas estão 12 horas fora de casa todos os dias. E este excesso de trabalho cria enorme pressão sobre os indivíduos, as famílias e todas as suas estruturas à sua volta. Estamos a correr para sair do escritório para ir buscar os miúdos, estamos em stress, nunca há tempo para acompanhar ninguém, sempre em stress, sempre em ansiedade. E, de facto, o que é também interessante é que as mulheres carregam grande parte deste desafio também, porque são elas que assumem a responsabilidade, ainda em Portugal, uma grande parte da responsabilidade, de tomar conta das crianças e da sua educação, etc, etc. E por isso que é óbvio que este stress e a ansiedade cria enormes problemas para as famílias que neste momento estão-se a apoiar muito nas famílias mais extensas, nos avós, etc, etc, para sobreviver mais do que gerir o seu dia-a-dia. Nas empresas, temos visto isto, nas empresas mais organizadas, mais sofisticadas, os recursos humanos já há algumas décadas agora começaram a falar em work-life balance. A ideia é como é que equilibrar estas duas coisas que parecem difíceis de equilibrar. Mais recentemente começámos com os mindfulness e meditação e vamos todos fazer outras coisas, que é sempre irónico porque a empresa, quando quer celebrar coisas, leva-nos todos para o Alentejo para plantar árvores, como se tivéssemos muito tempo livres de estar fora da nossa casa e da nossa família. A realidade é que o work-life balance, mindfulness, etc, etc, são ideias interessantes para lidar com o sintoma, mas não resolvem o problema. E o problema fundamental é que este excesso de trabalho, esta ansiedade, este stress, são sinais, tipicamente, que estamos a trabalhar em organizações com baixa produtividade. Estamos a produzir pouco por cada hora de trabalho e, por isso, a maneira de compensar isto é trabalhar mais. Isto é preocupante porque, tipicamente, organizações e países com baixa produtividade são países e organizações com baixos salários e, segunda coisa, são países que tentem limitar o número de trabalhadores que eles têm. Porquê? Porque a única maneira que a empresa sobrevive é se tiver poucos trabalhadores a ganharem pouco. Isto cronicamente. E, obviamente, isso levanta enormes problemas para o país, não só do ponto de vista do salário, mas do ponto de vista, simplesmente, dos governos que têm. Eu vivo em Portugal há 20 e tal anos, não posso votar. Posso nas autárquicas, mas não posso votar geralmente nas eleições, mas posso dizer, todos os governos que eu tenho visto nos últimos 20 anos concordam numa coisa, não há dinheiro suficiente. Porquê? Baixos salários, baixa receita fiscal, cria este problema que depois nós pagamos todos. E por isso temos uma obrigação, primeiro, de analisar como é que podemos melhorar a nossa produtividade para depois colher os outros benefícios. Na Dinamarca, por exemplo, o salário médio é de 5.800 euros por mês. Mas há 5 milhões de dinamarqueses. O que é que eles estão a fazer diferente? E uma das coisas que nós notamos é que nós poucas vezes falamos na qualidade da gestão das nossas organizações. Qual é a qualidade da maneira que estamos a gerir as nossas empresas em Portugal comparado com o resto da Europa, com a Norte da Europa? E o que é que nós vemos? É, em todos os estudos que medem a qualidade de gestão, Portugal não sai muito bem. Nós, de facto, gerimos mal as nossas organizações e porque nós não gerimos bem as nossas organizações, temos baixa produtividade com todos estes impactos que eu falei antes. Isto precisa de mudar. Mas para mudarmos, precisamos perceber porque é que estamos a gerir mal. E percebemos o que é esta coisa de gerir bem. E queria fazer uma pequena pausa para fazer uma história da gestão. A gestão nasce por volta de 1910, 1911, com Frederick Taylor, chama-se gestão científica. E esta gestão deu muitos resultados durante 50, 60 anos, mas a partir dos anos 80 começou a sofrer porque não trazia grandes resultados. Em Portugal continuamos muito com a lógica taylorista. E o que é a lógica taylorista? Depende muito do contexto em que o Taylor tinha na altura quando pensou na sua teoria de gestão. Primeiro, 1911, trabalhadores ignorantes, ou seja, trabalhadores com pouca formação. Na altura, só 3% da população americana tinham ensino básico completo, por isso 97% das pessoas eram literalmente ignorantes. E isto faz com que? Faz com que muita gestão taylorista está baseada em trabalhador ignorante, chefe com toda a informação, e o contrato que se estabeleceu entre o trabalhador e o chefe em 1910 era o trabalhador dava horas e em troca recebia dinheiro, e depois havia um segundo nível de contrato que é o trabalhador dá obediência e a empresa dá proteção.
E isto tem sido um pouco a lógica dos contratos de trabalho em Portugal desde então até hoje, que é um bocado ridículo hoje, porque hoje em dia muitos trabalhadores trabalham quando não estão no escritório, porque estão a responder em e-mails ou pensar no trabalho, e às vezes, quando estão no escritório, não trabalham. Por isso, esta troca de horas em troca de dinheiro também não faz sentido. E a segunda, obediência em troca de proteção, vemos que está a se tornar problemático, porque temos empresas a dizer aos trabalhadores que têm de ser proativo, mas o trabalhador que lê a legislação laboral diz nem pensar, porque ser proativo é desobedecer um chefe, é justa causa para despedimento. E por isso temos um problema enorme também nesta coisa da relação laboral e temos de mudar muito a nossa lógica laboral. E aí temos um problema enorme porque nós não estamos a ter conversas honestas à volta disso. E porquê? Porque tipicamente na gestão falamos em ideal. É preciso caminhar para um ideal. Raramente é possível chegar ao ideal, mas temos que caminhar neste sentido. Mas quando a política e a gestão se encontram, o ideal converge numa ideologia. E agora temos um problema porque a ideologia é uma crença e uma crença é muito mais difícil de debater do ponto de vista racional. E infelizmente o trabalho tem de ser racional, não pode ser uma ideologia. E o que é que nós estamos a ver? Com pessoas mais qualificadas, com pessoas mais independentes, com o tipo de trabalho a mudar que estamos a ver, muitas empresas mais recentes estão a gerir as pessoas com muito menos regras. Por exemplo, a Netflix tem férias ilimitadas, tem licença de parto ou licença de paternidade ilimitada. E isto quer dizer o quê? Os trabalhadores podem tirar as férias que quiserem. De facto, a Netflix tem poucas regras. Não tem regras para despesas, não tem regras para telemóveis, porque a lógica deles é se nós criamos o contexto certo, as pessoas vão tomar as decisões certas. Os valores da empresa tornam-se os valores das pessoas e vamos gerir assim, sem precisar de regras para controlar tudo que nós fazemos. Agora, como passar isto para uma legislação é mais complicado. E o que é que a primeira coisa que temos de fazer é ter uma conversa mais séria, mais honesta e mais equilibrada do ponto de vista nacional sobre como é que nós devemos evoluir do ponto de vista da legislação de trabalho. E aí fazer o quê? Entender que o objetivo de todos é criar organizações que são best place to work, em que todos gostam de trabalhar, e são organizações que também tiram proveito do novo talento que está a chegar, desta juventude que nós estamos a educar, que são muito mais qualificados que nós éramos, e mais importante, são muito mais confiantes do que nós éramos quando tínhamos a idade deles. A segunda coisa que temos a aceitar é que neste processo vai haver pessoas que vão se perder no caminho. Pessoas que não vão ter a oportunidade de se adaptar à nova tecnologia, etc, etc. E em vez de nos empurrar para trabalho de mão de obra muito pouco qualificada, baixos salários, temos que começar a aceitar, do ponto de vista social, de criar algum apoio para estas pessoas. Um salário mínimo nacional, etc, etc. E por isso, ironicamente, eu estou aqui a partilhar duas ideias. Uma que tipicamente vem do lado direito do espectro político, outra tipicamente vem do lado esquerdo, mas isto é a nova realidade. Eu acho que tem sido o grande desafio de Portugal, é ultrapassar a ideologia do passado e começar a construir um ideal para o futuro. Finalmente, as organizações também têm que começar a aprender e temos de mudar a maneira que nós gerimos. Temos de aceitar que estamos a trabalhar com pessoas qualificados, inteligentes, confiantes, etc, etc. Eles vão ter mais ideias sobre como melhorar a produtividade da empresa do que a chefia. E por isso temos que construir organizações em que a estratégia, que é o nosso plano, é partilhado com todos, em que os valores da empresa passam a ser coisas importantes que nos unem e não são coisas giras para pôr um póster na parede que ninguém acredita que existem. E, finalmente, tem que ser organizações que se partilha muita informação interna. Porquê? Porque assim as pessoas conseguem se organizar à volta do trabalho e tornar-se muito mais produtivos e ter muito menos tempo desperdiçado em mecanismos de controle uns aos outros, que tipicamente acontece. A minha coisa favorita, que mais me irrita hoje em dia em Portugal, é a marcação de férias, que é um exemplo clássico de controle estúpido. Numa tentativa de controlar que ninguém abusa de férias, toda a gente tem que marcar férias no início do ano. O que é que acontece? 4 milhões de portugueses preenchem mapas em Excel pelo país fora, sabendo metade deles que não vão tirar aqueles dias, que é um exercício fútil e ridículo, mas fazemos na mesma, porque quando vemos os recursos humanos dizer, mas eu não sei que dias é que vou tirar, dizem, preenches na mesma, depois mudas. Ou seja, temos estas regras todas para controlar as pessoas que depois não funcionam. E, finalmente, porquê é que isto é importante? Eu sou meio dinamarquês e os dinamarqueses muitas vezes são conhecidos como sendo as mais felizes do mundo. E esta felicidade é o quê? Quando olhamos para
questionários que eles preenchem, em que eles têm respostas mais altas do que o resto do mundo, Dinamarca, Finlândia, Holanda também têm scores muito bons, há uma secção em que eles dizem coisas diferentes. E esta secção é: eu sinto que eu tenho controle sobre a minha vida. Pessoas que sentem que têm controle sobre a sua vida são pessoas que tipicamente lidam muito melhor com momentos negativos na sua vida e são pessoas que conseguem gozar mais os momentos positivos na sua vida. Eu sei que os portugueses não são pessoas felizes porque quando vocês estavam a ganhar 1-0 a 10 minutos do fim do Euro, vocês pensavam todos que ia correr mal, que é o clássico do pensamento português. Pessoas felizes têm controle sobre a sua vida. Pessoas que trabalham em organizações em que eles têm autonomia e têm uma voz na estratégia da empresa. Pessoas que trabalham num país que tem uma concordância sobre o ideal que estamos todos a construir. São pessoas que têm controle sobre a sua vida. E pessoas que têm isso, têm felicidade. E pessoas com felicidade têm famílias muito mais felizes.